Esse é um dos gols mais bonitos do futebol brasileiro dos últimos anos, mas que tal conhecer outros gols que são mais incríveis ou até mais fascinantes da história do futebol brasileiro? Hoje você vai ver e rever esses golaços que provavelmente vão te deixar tão surpreso que você vai até dar um like nesse vídeo agora. Ainda não deu? Aproveita agora e aperta o botão do like e bora conferir os melhores gols e mais bonitos do futebol brasileiro. Então, bora começar com esse golaço aqui. O elástico e o golaço de Roberto Rivelino para cima da defesa do Vasco. O ano era 1975 e um clássico histórico entre Vasco da Gama e Fluminense, no lendário Maracanã, que estava prestes a se tornar ainda mais memorável. Nessa partida válida pela segunda fase do Campeonato Carioca, algo extraordinário aconteceu. O talento de Roberto Rivelino foi colocado à prova, criando um dos lances mais incríveis da história do futebol brasileiro e do mundo todo. O time do Fluminense, que na época tinha nomes como Félix, Marco Antônio, Erivelton, Mário Sérgio e o próprio Rivelino, enfrentava o Vasco com o lendário goleiro Andrada. O jogo estava pegando fogo, mas aos 21 minutos do segundo tempo, Rivelino fez algo fora do comum. Ele recebeu a bola quase na intermediária e chamou o volante vascaíno Alcir Portela para uma dança. Com um movimento rápido e surpreendente, Rivelino executou um elástico de deixar qualquer um de boca aberta. Esse lance foi impressionante e até hoje é lembrado dessa cena pelos fãs do futebol, lógico, principalmente pelos torcedores do Fluminense. A jogada não parou por aí. Rivelino ainda concluiu o lance com um chute preciso, mandando a bola para o fundo das redes. O Maracanã veio abaixo, testemunhando um dos gols mais marcantes da história do futebol e também o mais belo da carreira do próprio Rivelino. Ele simplesmente revolucionou o drible elástico. Bora falar de Roberto Dinamite? O cara é simplesmente o maior artilheiro de todo o Campeonato Brasileiro. E além desse feito incrível, Dinamite ainda teve um dos gols mais bonitos desse campeonato. Era maio de 76 e o Maracanã estava pronto para mais um clássico eletrizante entre Vasco e Botafogo, o famoso Clássico da Amizade. O jogo era válido pela Taça Guanabara e aos 45 minutos do segundo tempo, Roberto Dinamite faz uma jogada digna de aplausos e colocou o Maracanã em choque total. Ele recebeu um passe de Zanata na entrada da grande área, aplicou um chapéu daqueles no zagueiro Osmar e, sem deixar a bola cair no chão, finalizou de primeira sem chances para o goleiro Wendel. Dá pra acreditar? Que golaço! Para você ter uma ideia, esse gol foi tão espetacular que a imprensa da época não poupou elogios e apelidou esse golaço de Gol de Pelé. O que você acha? Realmente esse gol lembra aquele golaço de Pelé na Copa de 58? A jogada foi tão fantástica, a classe e a precisão de Roberto Dinamite foram comparados ao rei do futebol. É um daqueles momentos em que o tempo parece parar e a foto que capturou aquele instante mágico se tornou um tesouro para todos os fãs do futebol. Quando se trata de Zico, marcando gols no Maracanã, e de falta ainda por cima, não é surpresa para ninguém. Até porque, ao longo de sua brilhante carreira, o Galinho fez isso com tanta maestria que parecia algo completamente natural. Em sua segunda passagem pelo Flamengo, depois de uma temporada na Udinese da Itália, Zico mostrou por que já era considerado o maior ídolo da história do clube rubro-negro. Foi em 87, durante a conquista do polêmico título do Campeonato Brasileiro, que na época era chamado de Copa União, que ele teve uma das suas atuações mais memoráveis da carreira. Isso foi um confronto contra o Santa Cruz e naquele dia Zico estava inspirado demais e chegou a marcar um hat-trick na vitória do Flamengo por 3-1. Mas um desses gols se destacou, sendo até considerado um dos mais bonitos não só da história do futebol brasileiro, mas também do próprio Maracanã. O lance foi esse: o jogo estava no placar de 2-1 para o Flamengo, quando o ponta-direita Alcindo sofreu uma falta na entrada da área aos 45 minutos do segundo tempo. Zico e Zinho estavam próximos à bola, mas foi o Zico que se aproximou para a cobrança. E então, ele meteu esse golaço. A bola fez uma curva inesperada e foi parar no ângulo do gol, deixando o goleirão sem entender nada e também sem nenhuma chance de defesa. Monstro! Essa é a palavra que podemos definir o craque Neto dentro de campo. Esse ex-jogador do Corinthians fez um dos gols de falta mais lindo da história do futebol. O cara era impressionante. E não foi em qualquer lugar, não. Foi lá no Maracanã. Em 91, o Timão encarou o Flamengo pelo Brasileirão e nesse jogo, Neto fez um super golaço que entrou para a história dele do futebol. O lance aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo, quando o Neto pegou a bola quase do meio campo, perto da lateral. Muita gente achou que ele iria cruzar, mas ele tinha outros planos.
com uma pancada sensacional, ele mandou a bola no ângulo do goleiro Gilmar Rinaldi, que nem viu a cor da bola, tá? Foi um golaço de tirar o fôlego e, sem dúvida nenhuma, um dos gols mais bonitos da história do futebol. Esse próximo golaço é de um jovem promissor da época. Ele defendia as cores do Mojimirim e o seu nome simplesmente Rivaldo. Em 1993, Rivaldo já mostrava indícios de que se tornaria um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e do mundo. A prova do seu talento foi um jogo contra o Noroeste pelo Campeonato Paulista em 1993. Logo após o Noroeste marcar o primeiro gol da partida, Rivaldo surpreendeu a todos. O craque decidiu arriscar um chute poderoso na linha do meio-campo e adivinha? Fez um golaço no ângulo. Esse gol foi tão emblemático que ficou marcado como o gol que Pelé não fez, comparando com aquela jogada do Rei na Copa de 1970. Você se lembra do Denner? No dia 1º de maio de 93, o estádio do Canindé foi onde esse craque fez o gol espetacular. Nesse jogo, a Portuguesa e Santos se enfrentavam em uma partida pelo Campeonato Brasileiro. O Santos já tinha praticamente garantido sua vaga na próxima fase, enquanto a Portuguesa entrava em campo já eliminada. Mesmo assim, a Portuguesa contava com uma equipe muito qualificada, principalmente com o talento de Denner. Então, nesse jogo, a Lusa venceu o Santos por 4-2 e um dos gols que entrou para a história. Denner pegou a bola no meio de campo, deu uma linda caneta no lateral índio, saiu driblando os zagueiros, driblou até o goleiro e mandou para o fundo do gol. Foi um golaço daqueles incríveis que hoje é lembrado com muita saudade pelos torcedores da Portuguesa. Outro craque da bola que teve um dos gols mais bonitos do futebol brasileiro é o jogador do Corinthians na época. O jogo em questão foi uma partida entre Corinthians e Santos. E eu vou te contar, esse clássico foi marcado por um jogo maluco. O motivo? Além das duas equipes entrarem em campo desfalcadas, o Timão ainda teve 2 jogadores expulsos na partida. Um deles foi o zagueiro Henrique, que foi expulso depois de cometer uma falta violenta, e o outro jogador que recebeu cartão vermelho foi o atacante Edmundo, que teve uma passagem rápida pelo clube naquele ano. Na verdade, acho que nem eu lembrava disso, mas tudo bem. Então, Marcelinho Carioca assumiu o protagonismo do jogo. E ele não fez isso de forma comum, não. Quando o placar já estava 2-1 para o Santos, Marcelinho marcou um dos gols mais incríveis de toda a sua carreira. O pé de anjo sabia bater na bola. Na entrada da grande área, Marcelinho deu um chapéu perfeito no zagueiro Ronaldo e mandou uma bomba no canto esquerdo do goleiro Edinho. Isso, Edinho, filho do Pelé. Esse gol de Marcelinho entrou para a história do futebol, sendo considerado um verdadeiro gol de placa. Você também acha? Me diz aí, qual a sua opinião? Merece gol de placa ou não? Sabe aquele momento em que o jogador parece ter uma bola de futebol amarrada nos pés? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o Denilson. Olha o que ele fez nesse jogo. Em fevereiro de 97, num jogo entre São Paulo e Rio Branco pelo Campeonato Paulista, o São Paulo já estava dominando a partida. Denilson decidiu mostrar um pouco mais de seu talento. E que talento, meus amigos. Denilson era fantástico. Denilson começou uma arrancada no meio-campo e simplesmente driblou 3 jogadores, ainda driblou o goleiro e com uma tranquilidade e mandou pro gol. Que golaço, hein? Não é todo dia que a gente acompanha um gol desse tipo. Que tal falar de um golaço que simplesmente humilhou o goleirão Rogério Ceni? Esse cara que conseguiu fazer essa façanha se chama Alex. Ele era um dos principais craques do Brasil na época. Ele jogava pelo Palmeiras e em um jogo contra o São Paulo no Morumbi, Alex fez simplesmente esse golaço que você está vendo aí. Acompanhe comigo. Alex recebeu a bola na entrada da área e fez algo simplesmente sensacional. Ele deu um chapéu no zagueiro Emerson. Só que ainda não estava satisfeito. Isso porque ele deu mais um chapéu e dessa vez foi no goleiro Rogério Ceni. Depois disso, ele foi só finalizar a jogada marcando esse super golaço. E olha só, o próprio Alex considera esse gol como o gol mais bonito de toda a sua carreira. Eu também concordo, Alex. Um gol que venceu o Puskás tem que estar aqui nessa lista. Você não concorda? Então, bora falar de julho de 2011 em uma partida de Santos contra Flamengo. Nesse jogo, tivemos simplesmente Neymar enfrentando Ronaldinho Gaúcho. Essa partida foi épica, uma das mais emocionantes de todo o futebol. E era óbvio que ia ter golaços, né? Então, vamos falar do gol do menino Ney. Neymar começando trocando passes com Borges e recebeu a bola de volta perto da área. Depois disso, é só história. Na entrada da área, Neymar deu um drible da vaca do zagueiro e estava sendo marcado por 2 jogadores. Mas
isso nada adiantou e ele conseguiu acertar um chute e marcou um verdadeiro golaço. E não é para menos, esse gol do Neymar recebeu de forma merecida o prêmio Puskás pela FIFA. Qual desses gols que mostramos aqui é o seu favorito? Bom, eu confesso que são tantos golaços que fica até difícil de escolher uma aqui. Mas eu quero a sua ajuda. Comenta aqui qual é o gol mais bonito, qual o seu favorito. Se inscreva aqui no canal. Aqui é o Emerich. Valeu, galera, e aquele abraço!